Mas eu queria entender isso, como é que vocês estão vivendo esse R1 e como funciona o Instituto Fernando de Figueira. As nuances, a rotina, né, os desafios que vocês têm. A gente falou um pouquinho no making off de como é a divisão, né, Sim. do R1, praticamente o R1. A gente Então tem vai uma lá, divisão Clarice. bem dividida, né? O R1 é basicamente obstetrícia, que a gente tem muito contato, assim, todos os dias na enfermaria de gestante, no alojamento conjunto, no pré-natal, nos plantões, né? A gente no R1 tem um plantão semanal de 24 horas, né? Algumas residências são 12 horas, se eu não me engano, mas no IF a gente tem de 24. Então, desde o início já dá plantão noturno, que para mim é uma das coisas que mais pegam, assim, que eu já tinha mais medo no início e realmente é difícil a adaptação. Vocês, eu estava falando, estava brincando, desculpe, eu interrompo, mas é porque eu acho. Sem Eu vivi uma problemas. época que não tinha. Eu vejo as residências, moças, lá no hospital chegando dos plantões, parecia aeromoça. Vocês Sim. andam com as malinhas? Precisa da malinha, né? Pra Vocês levar parecem travesseiro, aeromoça, né? Chegando no hospital. levar roupa de Porque cama. você tem que levar roupa de cama. Ainda mais que ainda é Sim. plantão noturno, né? Sim. Estamos toda semana Eu lá, sou assim. carregada. Eu sou exagerada, então é uma mala, uma bolsa. Aí na necessária eu levo olhinho essencial, porque bota no quarto pra ficar cheiroso. Sou cheia de frescura pra essas coisas. Então eu levo Mas um os monte de plantões coisa. são. Como é que funciona? Você falou que são plantões de 24 na R1, no R1. Isso. E aí o Na plantão... verdade, em todos os anos, né? Só no R2, na verdade, o plantão É, ele é ele é dividido dividido. ao meio, porque fica o dia no IF e a noite vai para Maria Amélia. Né? Então, tem algumas diferenças em cada R. Mas no R1, outra coisa que eu acho positiva é que a gente troca a escala todo mês. Então, cada mês a gente está dando plantão num dia diferente da semana. Então, a gente tem contato com todos os Outras staffs, coisas. né? Roda os residentes que estão juntos, porque no nosso plantão fica um R1, um R2 e um R3 sempre. Então, a gente também tem muito contato com os nossos R+, que eu acho que é uma coisa positiva, né? Pra gente. E no R2 vai mais para ginecologia, né? Fica nos ambulatórios, nas cirurgias, na enfermaria. E o R3 tem a pegada mais cirúrgica, né? De já Ele entrar faz mais nas menos cirurgias. obstetrícia, o R3? Na verdade, o R3 é mais dividido. O R2, ele fica praticamente só na gineco. Ele só tem contato com obstetrícia, basicamente, no plantão. O R3, ele ainda tem algumas agendas de pré-natal de uma formação fetal, por exemplo, é do R3. A gente atende junto, mas é do R3. E ele roda também na enfermaria de gestante, fora do dia do plantão. Mas ele é mais dividido. Mas o R2 é basicamente... É muito cansativo? Por exemplo, eu quero saber se é tranquilo. Você falou que assustava um pouco os plantões noturnos. Mas é tranquilo? Você... É uma questão de adaptação, assim, né? Aos poucos você vai se acostumando, né? Não vai ficar fácil, mas também fica menos difícil, eu acho. Agora, é impossível trabalhar num outro serviço. Impossível não é. Ou dá... Não, vocês são 60 horas. Sim, provavelmente é isso que eu ia explicar. Mas às vezes dá para você, um day off ou um horário, fazer um plantão de 12 horas numa determinada maternidade. O IF é um hospital que respeita muito a carga horária do residente. Dificilmente a gente tem rodízios que passam muito dessas 60 horas semanais. Isso é difícil. É um serviço que é muito ambulatorial, então a gente tem hora para começar e na maioria dos dias tem hora para acabar. Não é um serviço que costuma acabar depois das 6 da tarde. Então, a maioria de nós, R1s não, mas entre os R2 e R3, trabalha por fora também. E uma outra coisa importante é, se você não está de plantão nos finais de semana, naquela rodada, você tem o final de semana normalmente livre, porque as visitas são passadas pelo quem está no plantão do dia anterior. Sim. Então, você consegue trabalhar nos finais de semana se para você for melhor. Eu, por exemplo, trabalho fora sexta-feira à noite, porque eu termino a minha rotina no IF às 5h30, vou para casa, pego as minhas coisas e vou pro plantão. No sábado, eu normalmente não tenho nada para fazer da residência. Tem que estudar, tem as coisas que a gente precisa preparar para a semana, mas não tem rotina. Então, é uma residência que respeita muito isso. Tem rodadas que são mais puxadas, a rodada do final de semana é chatinha. Então, quando você tá de plantão 24 no sábado, você vai lá todo dia, porque você tem a rotina de segunda a sexta, você faz 24 no sábado e você passa a visita no domingo. Então, você sai de lá domingo 1h da tarde. Essa visita do alojamento conjunto, né? Que a é visita responsabilidade do R1, basicamente.
ela não é puxada em si, depende muito do volume. A gente de já quantos teve, pacientes de quantos tem pacientes internados. tem. Se tem poucos, é mais mais tranquilo. Se tranquilo. tem 15 pacientes, Quando aí você tem é mais 15, 18 puxado. pra passar E é sempre sozinho. E eu acho que É sempre sozinho. principalmente porque o IFE não tem prontuário eletrônico. É. Isso é uma coisa que é importante de ser Sim, é um dita. Que a disclaimer gente importante. preenche muito papel. É muito papel. Papel para internar, papel para dar alta, de evolução, repete a história todos 30 os dias. vezes. Só a prescrição que a gente faz no A gente consegue fazer computador. digitalizada, só. O restante é tudo à mão. Então, isso também toma tempo, Toma né? tempo. Se fosse só copiar e colar no computador, ia ser bem mais tranquilo, né? Sim. E fazendo as alterações necessárias, obviamente. Mas a gente tem bastante trabalho braçal nesse sentido, de preencher papel. Né? Mas, assim, uma das coisas que mais me chamou a atenção no IFE foi a parte acadêmica, a parte teórica, assim, que é muito boa, Sim. tem muita qualidade. A gente tem toda semana, nas quartas de manhã, no R1, né? A sessão de obstetrícia, que a gente chama de canal teórico, e são muito, muito produtivas. Eu gosto muito, assim, Também. eu acho que o momento da semana assim, que eu mais gosto é das discussões que a gente tem com os nossos staffs, que são também excelentes. E no R2, no R3, tem a sessão da ginecologia também, então é um serviço bem voltado para a parte teórica também, não só a prática. Eu acho que é um Mas serviço não é preocupado. conjunto, então. Quando você faz. É só o R1 que faz o A parte da quarta-feira, obstetrícia fica só Só pro R1. as R1s, e da gineco fica os R2 e R3. Gineco são sextas-feiras de manhã e aí vão os R2 e os R3. É dividido. É bem setorizado mesmo. Mas é uma residência que, tanto na obstetrícia quanto na gineco, eu vejo que eles têm uma preocupação muito grande em entender se você está aprendendo. Então, assim, a gente tem prova, a gente teve prova há pouco tempo. Toda semana, a sessão, quem faz praticamente toda é a gente que apresenta, então a gente que discute os casos, que faz. Eles estão muito preocupados se a gente realmente está absorvendo o que você está foi vendo. uma tradição do Instituto, né? Até por ser fazer parte Da Fiocruz, da né? Fiocruz, né? Onde você teve, ao longo de muitos anos, grande produção ali de material acadêmico, de ginecologia e obstetrícia. Então, assim, não seria diferente. Sim. Né? Outra coisa Essa interessante preocupação. é a troca que a gente tem com a neonatologia, né? Como a gente tem muitos casos de alto risco fetal, de malformação, síndrome genética, gemelar, enfim, uma infinidade de coisas diferentes de neo, né, que a gente tem. Aí a gente tem o que a gente chama de clube do feto, que é a gente apresenta, né, a GO, a obstetrícia, os residentes de obstetrícia, junto com os residentes da neonatologia. A gente escolhe casos para apresentar, para discutir, tendo a visão tanto da obstetrícia quanto da neonatologia. Então, também essa troca é bem interessante. Eu acho que é uma particularidade do IFE, por conta do alto risco fetal, né, que a gente tem. E ele, assim, eu acho interessante porque todas as discussões lá são muito pautadas no o que nós temos de evidência, o que nós aplicamos na prática e como podemos melhorar esses desfechos, sejam eles quais forem. Então, tem muita aplicabilidade, não fica aquela coisa universitária que às vezes a gente fica vendo aquela aula que não vê no sentido teatro, naquilo, que né? você... É muito na prática mesmo, aplicável. E com muita autocrítica, eu acho isso legal. Nós temos um serviço que tem staffs muito acadêmicos dentro do que se propõe a fazer, com muito autocrítica. Então, tá, beleza, a evidência é essa aqui, eu publiquei isso aqui. Mas a gente faz? Por que a gente não tá fazendo? O que falta pra gente chegar nisso aqui, que seria o padrão ouro? Por que não tá chegando? É um erro nosso, a gente não tá passando pra vocês? É um erro de vocês que não estão cumprindo? Onde é que tá se perdendo aí no caminho? Isso é muito legal, porque eu acho que a gente cresce, né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Sim. Vamos falar um pouquinho, então, dessa estrutura, né? Vocês estavam falando no início. A estrutura, hoje, é Coreme, hoje, que regula, né? Ou normatiza quais são as habilidades que um gineco obstetra tem que ter, né? Dentro de disciplinas, ou, enfim, o nome que a gente quiser dar. Então, reprodução, patologia cervical, patologia vulvar, adolescente. Como é que isso é dividido dentro dos níveis de residência, R1, R2 e R3? Como é que vocês me falaram que vocês fazem algum convênio, não tendo determinada coisa, vocês complementam?
para ficar o mais completo possível a formação de vocês. Eu queria que vocês falassem um pouquinho disso aí. Pode falar. Bom, então, no R1 a gente roda praticamente na obstetrícia. Então, a obstetrícia ela é dividida nas enfermarias, gestantes e puérperas e no pré-natal, que é a parte ambulatorial. No pré-natal, a gente também tem mais ou menos uma divisão do que é pré-natal de R1 e o que é pré-natal de R3. Então, ao contrário do que muitas pessoas pensam, a gente também recebe pacientes de risco habitual, vindo das clínicas da família. Então, a gente também tem o paciente basal. E a gente recebe, que é o grosso do nosso serviço, são os alto risco fetais. São as malformações, são as síndromes genéticas, infecções congênitas. Então, isso vem bastante também. E muito adolescente também. É uma referência para adolescente, gestantes adolescentes. para idade materna avançada, para algumas outras coisas que vêm referenciadas. Mas é importante dizer que nós somos uma maternidade, nós não somos um hospital geral. Então, isso também atrapalha e muda um pouco o perfil de paciente que a gente recebe. A gente não recebe alto risco materno, a gente não tem CTI, por exemplo. Então, se a gente precisar, uma paciente complicar, a gente precisa transferir. Aí, eles tentam suprir. A gente roda no R1 um mês inteiro fora, num CTI materno, tanto de puérperas quanto de gestantes. No R2, que é mais focado na ginecologia, a gente tem vários ambulatórios de ginecologia para rodar, né? Então, tem patologia cervical, tem ginecoendócrino, tem ginecologia geral, tem a uroginecologia, né? Que é um dos únicos que é serviços forte, que né? tem, que né? tem um R4, né? Tem um Sim, R4 tem após, né? Tanto de urogineco quanto de patologia cervical, quanto de histeroscopia. Ginecoendócrino também. Ginecoendócrino. A Eneida faz o urogineco. Urogineco. E o Fábio, que faz a patologia cervical. O Fábio Russomano. E aí é dividido. A gente no R2 também roda fora o alto risco materno. Então a gente tem uma rodada na UERJ de ambulatório e de enfermaria. E rodamos na UFRJ, no Moncorvo, para patologia vulvar, que é uma coisa que a gente também não tem lá dentro do IFE. Tem mastologia, então tudo isso é meio que difundido no R2. Até onde eu sei, a gente não tem nada de reprodução humana, então eu acho que é uma área interessante. A gente tem até staffs que trabalham com reprodução humana fora, né, por fora, mas não temos lá dentro. Sim. E no R3 é aquela mistura de tudo, mas mais focado ali na parte cirúrgica. A parte cirúrgica a gente divide algumas coisas com a pós. Então, a gente tem esse disclaimer para fazer que algumas cirurgias, elas são divididas entre o R3 faz, a pós faz e vai assim. A pós da vídeo, histeroscopia, né? Tem pós de vídeo da urogineco, da patologia cervical. Mas é isso. Então, como não é um hospital geral, a gente não opera pacientes muito obesas, por exemplo, porque não tem CTI. A gente não opera pacientes que tenham doenças de base que compliquem aquilo ali. A gente não opera câncer, praticamente, tirando na patologia cervical, né? Que tem os NICs. A gente não opera, porque são pacientes que têm maior risco de sangramento, de trombose, de complicação, e precisam de um segmento oncológico que lá a gente não consegue fornecer. Então, as pacientes que são oncológicas, via de regra, a gente transfere o cuidado para outros serviços. E você falou também no Hospital da Mulher. Isso, a gente roda o CTI, e no R3 você tem uma rodada de cirurgia ginecológica lá para ver essas cirurgias maiores. Para poder pegar a experiência, pegar mão mesmo, né? Então é bem completo, né? É bem completo.